Como surgiram os números? Você já usou os dedos para contar? Hoje em dia, isso não ajuda muito, pois existem números de valores muito altos e é necessário fazer os cálculos de cabeça. Mesmo que você ainda não seja fera em matemática, certamente você está familiarizado com estes símbolos. Isso porque eles estão por todos os lados. No supermercado, o seu biscoito favorito custa uma quantia que é expressa em números. No calendário, podemos ver os números marcando os dias. E quando nos perguntam a nossa idade, respondemos usando um número. Como muitas outras coisas que fazem parte da nossa vida, os números parecem bem óbvios. Dá até a impressão que eles sempre existiram. Ou então, que foram simplesmente inventados ou descobertos no passado assim, de uma hora para outra. Mas a verdade é que o que hoje nos parece tão comum é resultado de um longo processo. Até chegar aos algoritmos que hoje tanto usamos, foram muitos anos, muitos homens, muitos povos e muita história. Vamos voltar no tempo para entender como tudo começou. Ainda era o período paleolítico. Curiosos sobre a origem dos números, alguns estudiosos pesquisaram e acabaram percebendo que não só os números, mas a necessidade de contar já existia há cerca de 30 mil anos. Nesta época, para se alimentar, os homens caçavam e coletavam raízes e folhas. Para se protegerem de animais ferozes e do frio, eles viviam em cavernas. Em alguma dessas cavernas, como a de Lascaux, na França, foram encontrados desenhos de homens desse período. São imagens de animais e outros sinais como pontinhos e riscos. Desde que a caverna foi redescoberta, esses sinais estão sendo investigados. Talvez eles indiquem que os homens primitivos já contavam usando marcas. Mas não somente desenhando nas paredes de grutas, também faziam riscos em ossos de animais ou pedaços de madeira. E para que eles contavam? Com base em desenhos de astros celestes feitos na mesma época, alguns especialistas afirmam que eles serviam para contar o tempo. Eles também observavam as fases da Lua e faziam marcações para saber em que período as diversas estações da natureza aconteciam e qual sua influência no comportamento e migrações dos animais, para que a caça e a pesca pudessem ser bem-sucedidas. Há cerca de 10 mil anos, os homens desenvolveram melhores técnicas de obtenção de alimentos. Continuavam a caçar, mas passaram a cultivar plantas e criar animais. Chamamos de Revolução Agrícola. Além disso, começaram a se reunir em grupos maiores, formando aldeias. Todas essas mudanças fizeram surgir novas necessidades. Entre elas, a necessidade de contar os animais que criavam. A contagem do tempo continuava sendo importante, pois se quisessem garantir a colheita, eles tinham que saber as estações do ano para prever a época de chuva, de frio ou de calor. E como contar os bichos ou o tempo? Se você fosse um desses homens da antiguidade, como faria para contar? Como eu tinha dito, os homens começaram a criar animais, e para controlar a quantidade deles, os pecuaristas utilizavam alguns artefatos. Um punhado de pedrinhas era, por exemplo, instrumento útil a um pastor. Cada pedrinha correspondia a uma ovelha de seu rebanho. Ele podia mover as pedras colocando-as em um saco de acordo com a saída de ovelhas para o pasto. Para cada ovelha que ia para o pasto, ele colocava uma pedra do saco. Depois, na hora da volta dos animais, ia tirando uma pedra para cada ovelha que recolhia. E se sobrassem pedrinhas no saco? Isso indicava que algumas de suas ovelhas tinham se perdido. Além de pedras, também eram usados sementes, folhas secas, gravetos e os dedos das mãos. O truque de contar usando os dedos das mãos não é novo.
Se levarmos em conta as centenas de mãos pintadas na chamada Caverna das Mãos na Argentina, podemos perceber o quanto elas eram importantes para os povos primitivos. Os dedos ajudavam bastante nos cálculos, mas chegou um tempo em que esses instrumentos não eram suficientes para contar. As quantidades de plantas, animais, pessoas e terras tinham aumentado. Vieram as guerras, os impostos e a necessidade de administrar o que circulava pelos reinos e aldeias era cada vez maior. E é claro que não existia o sistema monetário, e por esse motivo eles utilizavam o escambo, que é uma espécie de troca de mercadoria. Foi por isso que os sumérios, habitantes da Mesopotâmia, inventaram a escrita. Era um povo muito dedicado ao comércio e, por isso, precisavam registrar trocas e outras transações financeiras. Essa capacidade que tiveram de desenvolver a linguagem escrita permitiu que elaborassem símbolos para indicar quantidades. Os sumérios faziam registros e contas nesses tablets de argila. Estudos sobre elas demonstram que eles desenvolveram tabuadas em um sistema com base 60. Todas as quantidades maiores que 60 eram agrupadas e representadas a partir do sistema que representava 60 ou quantidades menores. Este povo também foi pioneiro na representação posicional dos números. A posição dos símbolos interferia no valor que eles representavam. Mais ou menos na mesma época que os sumérios, no nordeste da África, um outro povo criava um outro sistema de numeração. Você já ouviu falar das pirâmides do Egito? Pois é, eles eram craque mesmo em arquitetura, e para construir precisavam calcular, e para calcular precisavam de números. O sistema de numeração egípcia tinha características próprias e apresentou para a época algumas inovações que usamos até hoje, como a base 10. Esse sistema, conhecido como hieróglifos, tinha 7 números chaves, que hoje reconhecemos como os seguintes: 1, 10, 100, 10.000, 100.000 e 1.000.000. Esse manuscrito, de cerca de 4.500 anos, contém detalhes sobre a construção da Grande Pirâmide de Gizé, durante o reinado do faraó Quéops. Você pode vê-lo no Museu Egípcio no Cairo. Nele está registrado os cálculos da Pirâmide de Gizé. As pirâmides de Gizé são um complexo de 3 pirâmides localizadas na cidade de Gizé, no Egito. Foram construídas para a família de faraós no ano 2700 a.C. Do outro lado do Oceano Atlântico, um outro povo também utilizaria desenhos para fazer contas. Mas no caso deste povo americano, eram utilizados apenas 3 símbolos na escrita de todos os números: uma concha, um ponto e uma barrinha. Como o egípcio, o sistema numérico maia utilizava figuras para representar números. No entanto, o sistema maia era diferente do egípcio em 2 aspectos: o uso da base 20 e de um símbolo para o zero. O zero é uma grande invenção para o sistema numérico.
Ele será o responsável pelo sucesso do sistema que utilizamos hoje, pois ajuda na representação posicional e na construção do princípio multiplicativo para os números. Princípio multiplicativo, mas o que seria isso? É o seguinte, observe o número 605. Nele, cada algarismo representa na verdade o produto dele de acordo com sua posição. O 6 é igual a 6 vezes 100. O 0 é igual a 0 vezes 10. E o 5 é o mesmo que 5 vezes 1. Guarde a noção de princípio posicional, pois ela será importante para entender nossa forma atual de numerar. Você já deve ter ouvido falar a respeito dos gregos. Eles foram muito importantes para toda a história do Ocidente, desenvolver as artes, a política e a medicina. São considerados pais da filosofia e da democracia, e junto com tudo isso também criaram um sistema numérico. Os gregos usavam letras de seu alfabeto para representar números. Não sei se já aconteceu com você, mas talvez um dia você se depare com um exercício envolvendo os seguintes símbolos: alfa, beta e gama. Parece apenas 3 letrinhas, não é mesmo? Mas são números 1, 2 e 3, que já eram utilizados por matemáticos gregos. O sistema de numeração romano, assim como os gregos e os hebreus, usavam letras do seu alfabeto para representar quantidades. Mas no caso dos romanos, era apenas 7 letras. I, V, X, L, C, D e M. Cada um representa o 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. Era um sistema ordenado, já que a ordem dos símbolos importava. 6 era diferente de 4. Você já viu algum desses números romanos por aí? Não? Experimente olhar em alguns relógios, em capítulos de livros, em datas históricas. Geralmente, esses espaços ainda é possível vê-los. A fama dos gregos e romanos é tão grande que às vezes parece que só eles habitavam o mundo antigo. Entretanto, na mesma época, outra grande civilização também se desenvolveu no Oriente, a indiana. E ela também desenvolveu forma de representar quantidades. O sistema numérico indiano foi a origem do sistema que adotamos hoje. Por volta do século I, a numeração não era posicional e não havia necessidade de ter um símbolo para o zero. Lá pelo século VI d.C., o povo hindu desenvolveu um sistema que apresentava o zero. Com a introdução do zero, a numeração indiana precisava apenas de 10 símbolos para representar todas as quantidades. Essa facilidade deixou muitos sábios em matemática de outras partes maravilhados. Algum tempo depois, chegou à Europa e de lá se espalharia por todo o mundo. Pense em todos os números que você já escreveu, pensou ou leu. Todos eram representados usando símbolos hindus, que hoje você conhece como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Em cada número, eles aparecem em uma posição específica que diz se eles valem centena, dezena e unidade. Por exemplo, no número 123, sabemos que o 1 vale 100, que é 1 vezes 100, que o 2 vale 20, o mesmo que 2 vezes 10, e que o 3 vale 3, sendo 3 vezes 1. Além de diminuir a quantidade de símbolos, o que já facilita, o sistema indiano permitiu calcular mais rápido. Foi isso que encantou Al-Khwarizmi, de onde originou o algarismo. Foi um árabe que se dedicou ao estudo da matemática hindu. Para espalhar a novidade, ele escreveu um livro com detalhes desse sistema de numeração. Como o sistema foi criado pelos hindus e divulgado pelos árabes, ficou conhecido como hindu-árabico. Pronto, finalmente chegamos ao sistema que hoje utilizamos. Como você pode ler, até chegar à numeração hoje aceita foram milhares de anos. O homem já contou de diversas formas a partir de diferentes necessidades. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Até o próximo episódio.